Feriado. A gente sempre pensa em folga, mas o DP sabe que não é tão simples assim. Afinal, pode trabalhar ou não pode? Tem que pagar em dobro? Nesse episódio do De Frente com o DP, nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Vem comigo? Boas-vindas ao De Frente com o DP, o seu ponto de informações da Solids sobre departamento pessoal. Eu sou a Andressa, do time de conteúdo da Solids, e estamos aqui hoje para tirar todas as suas dúvidas sobre trabalho em feriado. E para isso, contamos com o super especialista em Direito do Trabalho e solidiano, Leandro Caseiro. E aí, Andressa, tudo bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá? Leandro, vamos direto ao ponto. Pode ou não pode trabalhar em dia de feriado? Como um bom advogado, eu vou falar depende, né? Pelo seguinte, em regra, feriado, né? Trabalho em feriado é feito para... é uma exceção à regra. Então, o certo é o empregado ele descansar durante um feriado, né? Então, beleza. Só que existem situações em que se encaixam essa exceção. Quais sejam? A gente pode falar aqui sobre serviços essenciais. Então, você concorda comigo que, por exemplo, hospital, transporte público, segurança, isso não pode parar, né? Então, assim, imagina, feriado, vão parar todo mundo, vão parar o hospital, ninguém vai ser atendido. Então, não dá para ser assim. Então, invariavelmente, alguém vai ter que trabalhar durante o feriado, certo? Então, quando tem serviços essenciais, tem a possibilidade de você trabalhar em feriado sem que seja remunerado em dobro. Porque quando essa condição não acontece, o empregado que venha trabalhar durante o feriado, ele vai receber em dobro. Então, quando essa atividade essencial estiver presente, não vai ter essa regra. Outra questão, quando você... uma atividade que seja essencial, não como essas, mas ela seja essencial por uma legislação local, por uma legislação estadual, ou até por uma legislação federal, de fato, ou convenção coletiva, alguma coisa nesse sentido, ela acaba também entrando dentro do mesmo bolo. Então, assim, o depende para regras e exceções. Então, dá sim para trabalhar durante o feriado. E como as empresas podem olhar para essas leis? É só a CLT nesse caso? Não. A CLT é a principal regra trabalhista que a gente tem hoje, né? Mas o importante são as empresas olharem o panorama geral. Então, por exemplo, a gente tem aí uma lei muito antiga, de 1949, que é a 605/49. Ela fala sobre descanso, né, remunerado, ela fala sobre essas questões de trabalhar durante o feriado. Então é importante ler essa lei também. Só que assim, é muito amplo. O aspecto legal trabalhista ele é muito amplo. Então você tem que olhar também a parte de portarias, né? E aliás é muito importante olhar as portarias, porque portaria ela é editada e é emitida e publicada pelo ministro do Ministério do Trabalho. Então é importante sempre estar acompanhando as portarias porque elas são dinâmicas. Então isso pode acrescentar uma empresa ali que tem uma atividade essencial ou retirar ela dessa função. Leandro, e nas escalas de 12/36, o pagamento em dobro também se aplica? Em regra não, Andressa, porque o 12/36 é aquele esquema de trabalho em que a pessoa trabalha 12 horas e ela repousa por 36. Então há uma compensação desse trabalho que ela tenha feito durante um feriado, durante um domingo, alguma coisa nesse sentido. Então, em regra, não. Agora, por que eu falo em regra? Porque existem as exceções, né? Sempre vai ter exceção. Então, assim, há uma possibilidade de ter na convenção coletiva uma previsão que fala sobre o pagamento em dobro em determinadas situações. Então, é bem importante o departamento pessoal estar acompanhando sempre o sindicato e também as portarias, que vai que isso saia alguma portaria também do Ministério do Trabalho. Leandro, então além da legislação federal, as convenções coletivas também têm um peso bem importante, certo? Demais. Existem situações em que a convenção coletiva ela vale mais do que a lei. Então, se você pegar lá a CLT, lá no artigo 611-A, se não estou enganado, 611-A ou B, aí o pessoal confere aí, tá? Mas eu tenho quase certeza que é o A. Em determinadas situações ali previstas, em determinados assuntos, a convenção coletiva ela tem um valor acima da lei. Então é importante estar de olho sempre nas convenções coletivas para poder entender e definir o que o departamento pessoal vai conseguir fazer durante um feriado. Leandro, e com relação ao comércio, houve mudanças, né? Me fala um pouquinho melhor. Houve. O que acontece? Você lembra que a gente falou lá na frente? É por isso que o DP tem que estar atento sempre. A gente falou lá na frente é ótimo, lá atrás. Sobre a questão de portaria, de emissões de portaria. Então, ela é uma emissão dinâmica, uma publicação dinâmica. Então, ali em 2023, não vou recordar um mês mais ou menos, mas em 2023 teve a publicação da portaria 3665. E ela teve a vigência dela prorrogada para janeiro de 2025.
Por que é importante essa portaria? Porque ela fala sobre a questão de empresas que podem funcionar durante domingos e feriados. E aí você não incide aquela regra do pagamento em dobro. O que é importante a gente falar nisso? Porque antigamente era direto. A empresa bastava constar naquela portaria e pronto, ela podia já funcionar no domingo. Só que com a mudança, né, e o impacto que a gente está falando dessa parte, é que ela, além de ter a portaria, ela vai ter que também ter uma autorização por sindicato e legislação local. Então, o DP vai ter que estar muito atento a tudo isso para poder não ter surpresas aí no caminho. Leandro, agora uma pergunta polêmica. O departamento sempre fala, e aí, o trabalhador pode recusar o trabalho no feriado? Polêmica é o que pode fomentar umas confusões aí na empresa, né? Mas assim, pode recusar. Mas ele pode recusar desde que ele não tenha uma compensação desse trabalho no feriado. Então, não tendo a compensação, ele pode se recusar, mas isso vai gerar um desgaste interno, né? O ideal é que eles sempre consigam entrar em um acordo. Então, pode, mas aí você tem as exceções. Eu acho que foi a palavra que eu mais usei aqui hoje. Jornada 12/36, né? Que a gente falou mais cedo. Também a questão das atividades essenciais, que também a gente mencionou aqui. Então, quando você está em uma dessas atividades, não, você não pode se negar a trabalhar. Agora, quando você não tem uma compensação e a sua empresa não é de atividade essencial, você pode se negar sim. Mas o ideal é que todos cheguem num consenso e, né, em um acordo para não ter nenhum problema interno na empresa. Feriado não significa folga para o DP. Muita atenção às leis e às convenções coletivas e sempre atualize as regras dentro da sua empresa. Leandro, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez você deu uma aula. Nada, Andressa, eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui. Para você que acompanhou a gente até aqui, obrigada pela companhia. Quer otimizar o controle de banco de horas dos seus colaboradores? Baixe grátis o nosso kit Gestão de Banco de Horas. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todos os assuntos sobre departamento pessoal. Até o próximo De Frente com o DP!